Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir desse momento está começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Pai Criador, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia, perdão pelos nossos pecados e a inspiração para mais este programa. Oremos todos e orem comigo agora. Grande e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, estamos em Tua bendita presença, reunidos, essa congregação invisível, espalhada por todas as partes, e nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias, agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã, e pedimos a direção do Senhor para este trabalho agora, ó Pai. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e que o Senhor nos ajude em mais esta jornada de fé, que o Teu povo seja abençoado e que o Senhor seja glorificado, seja honrado através das nossas vidas. Nós pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus.
Meus amados, a Bíblia está aberta no Evangelho de São João, capítulo 14. E nós vamos ler do primeiro versículo em diante, não é? Alguns versículos do capítulo 14 do Evangelho de João. Então, aqueles que desejarem procurar, acompanhar, então, enquanto damos as notas, você pode fazer isso, não é? Então, vamos lembrar que esta programação, a mensagem do sétimo anjo, ela é publicada diariamente aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados às quartas-feiras, no horário das 19 horas e aos domingos, no horário das 18 horas e 30 minutos. E também na cidade de Campinas nós temos o Tabernáculo, a cidade de Campinas, também no estado de São Paulo, né? Nós temos o Tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos são realizados ali todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. E todos vocês são bem-vindos, são convidados a estarem conosco e participarem das bênçãos de Deus. E nós gostaríamos de lembrar ainda que você pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários, você põe o seu nome, o lugar de onde você é e a causa do seu pedido, e nós estaremos orando por você, não é? E não se esqueça também de clicar no joia assim quando você estiver assistindo o vídeo. E se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal para que a plataforma do YouTube possa ir impulsionando cada vez mais os vídeos, porque assim, dessa forma, outras e outras pessoas, outros irmãos amados também vão sendo alcançados por esta palavra, por esta programação de fé, não é? E nós temos 3 grupos de WhatsApp. Você pode também, se desejar, fazer a solicitação e nós adicionaremos você em um dos grupos, adicionaremos o seu número, e toda a programação do canal aqui também é enviada para os grupos. E fica mais fácil para todos poderem ir se conectando, poder assistir e acompanhar, não é? Muito bom. Então, agora, depois de tudo isso, nós vamos aqui para a leitura da bendita palavra do Senhor, conforme nós anunciamos no capítulo 14 do Evangelho de João. Começando no verso 1, então. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Bom, vamos parar aqui no 10, né? Até no versículo 10. É uma leitura bastante conhecida, ela é bastante usada também para evangelismo e assim por diante, não é? Então, nós vamos agora aqui para a mensagem que nós já estamos estudando, que está em apreço, não é? A mensagem liderança. Vamos extrair da mensagem liderança tudo aquilo que seja edificante para as nossas almas, não é? Então, aqui no parágrafo 194, nós prosseguimos assim. Porém, um dia ele ficou de pé e disse: eu e meu Pai somos um. Oh, que coisa! Ele se fez Deus. Aqui está entre aspas, não é? Alguém teria dito: agora as coisas complicaram mesmo, porque ele se fez Deus. Exceto que comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, não tereis vida em vós. Ele é vampiro. Alguém exclamou, não é? Ele é vampiro. Bem, não temos nada a fazer com aquilo. Os apóstolos se assentaram bem ali, milhares o deixaram, porém, aqueles apóstolos estavam ordenados à vida. Ele disse, eles não poderiam explicar. Eles creram, eles permaneceram justamente com isso, porque disse: nenhum homem poderia fazer essas obras. Então, quando ele disse essas coisas, que ele e o Pai era um, já deu um abalo nas pessoas, não é? E depois ele disse: se vocês não comerem minha carne e não beberem meu sangue, vocês não terão vida em vós mesmos. Então aí a coisa complicou de vez mesmo, não é? E eles começaram a abandoná-lo. Mas os apóstolos, nós já citamos, já nos lembramos da Escritura, que até os 70 discípulos, que eram pregadores, já eram obreiros, também o abandonaram. Mas os apóstolos não o abandonaram, não é? E tem um detalhe também. Eles, os apóstolos, também não podiam explicar. Porque nós gostamos muito de explicações, não é? Todo mundo quer explicação. Mas os apóstolos também não sabiam explicar essas coisas. Como é que nós vamos explicar, a não ser que nós comamos a sua carne e bebamos o seu sangue? Mas eles ficaram, sabe por quê? Aqui na última frase que nós lemos, então está escrito assim: mas nenhum homem poderia fazer essas obras. Quer dizer, então o Senhor Jesus Cristo, uma certa feita, ele disse: se vocês não podem crer em mim, creiam pelo menos nas obras que são feitas. Obras essas que um ser humano não pode operar, não pode realizar. Então tem que ser algo sobrenatural, tem que ser algo de Deus. E no ministério do irmão Brana tinha esses tipos de obras também. Se muitas vezes alguém pudesse ter alguma dúvida, então que cresce nas obras, que creiam nas obras que foram operadas, não é? Mas vamos aqui para o 199 agora. Até mesmo os sacerdotes sabiam daquilo. Nicodemos disse, abre aspas, nós sabemos, aqui fecha aspas. Quando Nicodemos chegou a Jesus para saudá-lo, e você sabe que Nicodemos era um mestre, e ele chegou em Jesus um outro mestre, né? Ele chegou e disse, bom mestre, né? Então, bem sabemos que és vindo de Deus, ele disse. Aí o Senhor Jesus Cristo, mais para frente do diálogo, um pouquinho, ele disse assim, Nicodemos, tu és mestre em Israel
né? Então, quer dizer, eram dois mestres conversando ali. Mas olha o que ele disse aqui, entre aspas. Nós sabemos, aqui entre colchete agora, o concílio sinédrico, o concílio sinédrio, fecha o colchete. Quer dizer, nós, o concílio sinédrio, nós, o sinédrio, nós, os sacerdotes, né, o conselho lá da igreja, nós sabemos que o Senhor é um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas obras que tu fazes, se Deus não estiver com ele, não é? Então é isso, que nenhum homem pode fazer estas obras, exceto que seja de Deus. Vem? Pedro, no dia de Pentecostes, disse: Jesus de Nazaré, um homem aprovado de Deus entre vós, Deus estava com ele. Veja nas Escrituras o que as Escrituras disseram para fazer. Jesus disse: examinai as Escrituras, nelas vós pensais ter a vida eterna. Elas são que testificam de mim. Se vós tivesseis conhecido Moisés, vós me conheceríeis, né? Porque vocês não examinam as Escrituras, são elas que testificam de mim, né? Se vocês tivessem prestado atenção no que Moisés disse, então vocês teriam me conhecido, né? Moisés escreveu que eu viria na forma que viria. Ele vem com o Filho do Homem. Ele vem em 3 nomes, né? O Filho do Homem vem em 3 nomes. Então isso aqui é muito importante também para nós frisarmos e não nos esquecermos dessas verdades, né? Ele vem em 3 nomes, como Deus, 3, como Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus, não 3, o mesmo Deus, são 3 atributos. Agora, então, também justificação, santificação, Lutero, Martim e o pentecostal, né? A mesma coisa, ele quis dizer Lutero, Wesley e pentecostal, né? A mesma coisa, 3 atributos, 3 estágios, 3 eras da igreja. A mesma coisa agora, sangue e espírito. Quando você segue adiante, os 3 elementos que te trazem de volta ao corpo, como te traz de seu nascimento natural, tipifica seu nascimento espiritual. Ele está querendo mostrar para nós que o nascimento natural de cada pessoa é um tipo do nascimento espiritual também no reino de Deus, não é? O nascimento do bebê, a primeira coisa é a água, quando a mãe vai dar à luz, não é? É a bolsa d'água que se rompe. A primeira coisa é a água. A próxima, sangue. E então, vida. Aí vem o bebê. Primeira coisa, na hora que o parto vai acontecer, que a criança vai nascer, a primeira coisa que se rompe é a bolsa d'água, depois vem o sangue, aí depois vem a vida, vem a criança, o bebezinho, não é? Então ele está dizendo que assim também é na vida espiritual. Esta é a maneira pela qual você entra no reino de Deus. A mesma maneira, vem. Esta é a maneira pela qual a igreja entra, a mesma maneira, a mesma coisa. Agora notem, estas 3 coisas, Deus tem formado seu corpo,
Agora, encontramos aquilo aqui, que você tem um direito em sua escolha. Você escolhe a moça com quem quer casar, ela te aceita, tudo bem. Então, outra coisa, você tem a escolha de se você quer viver ou não quer viver, você escolhe agora entre vida e morte. Você pode viver. Aquele rapaz tinha aquela escolha. Ele era bem-sucedido em tudo mais. Um homem religioso, porém ele sabia que quando ele falou de si mesmo: tenho observado todos estes mandamentos, que eu era um moço, porém ele sabia que não tinha vida eterna. Isso aqui é muito sério, né? Porque ele chegou para o Senhor Jesus Cristo e perguntou como ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Mas ele não tinha vida eterna, mesmo tendo todas aquelas qualidades, mesmo guardando os mandamentos, ele não tinha certeza, né? Então é isso. Ele sabia que não tinha vida eterna, vem? E ele teve uma escolha em aceitá-la ou recusá-la. Ele estava diante da vida, porque ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava diante da vida. Ele podia aceitar ou recusar, e ele recusou, não é? E ele a rejeitou. Aquele foi o maior erro fatal que ele poderia ter feito. O restante disto não importa, não importa, a menos que você tome aquela escolha. Agora, deixe-nos segui-lo em sua escolha e ver onde isso o conduzirá. Agora veja onde ele escolheu. Agora olhe, ele era um homem rico, ele era um homem de negócios, ele era um monarca e ele era um homem religioso, tudo aquilo. Hoje nós diríamos: rapaz, ele é um genuíno crente, né? De qualquer igreja, seria um crente padrão em qualquer igreja, não é? Ele é um companheiro verdadeiro, ótimo rapaz. Bom, você não poderia dizer nada acerca dele. Amigável, bom, social e tudo. Nenhuma imoralidade acerca dele. Ele provavelmente não fumou, bebeu ou correu ao redor para shorts e danças e o que quer que o chamaríamos hoje, quando classificássemos um cristão. Porém, aquilo ainda não é vida eterna. Aquilo não é do que estamos falando. Ele deve ter sido leal à sua igreja, na qual ele provavelmente estava. Porém, vê você, e a que ela o conduziu. Quer dizer, olha para onde, para que rumo, não é? A igreja o conduziu, porque ele confiava muito, ele depositava toda a sua confiança na sua igreja, no grupo ao qual ele frequentava, porque ele frequentava a igreja dos sacerdotes, né, judaicos ali. Grande popularidade, digamos, se ele era um pregador, ele poderia ter conseguido uma igreja melhor, ele poderia ter sido um presbítero de estado ou um bispo. Vem, ele o conduziu, ela o conduziu à popularidade.
e o conduziu à riqueza e à fama. Deve fazer a mesma coisa hoje se você tem um grande talento para cantar. Eu pensei naquele jovem homem, pouco tempo atrás, que cantou aquela canção aqui, como ele entregou aquilo ao diabo e agora o tomou de volta. E que diferença entre ele e Elvis Presley e alguns destes Pat Boone e um grupo como aquele Henry Ford, os rapazes, grandes cantores, e tomam seus talentos, aqueles talentos dados por Deus, e os usam para inspirar as obras do diabo. Correto. Alguns grandes cantores vendendo seus talentos dados por Deus por fama neste mundo para se tornarem alguém. Como você poderia se tornar mais que um corpo? Que você pode ser um alguém de que ser um filho de Deus. Quer dizer, o que é que você poderia, qual seria, não é, a coisa que nós poderíamos tornar mais do que ser um filho de Deus? A maior coisa que nós poderíamos fazer era isso, era ser um filho de Deus. É ser, né? Não me importo se você possui toda a cidade, todo mundo, e não tem aceitado a liderança da vida eterna pelo Espírito Santo, Cristo. Como você vai? Quem é você? De qualquer modo, você é um mortal. Todos somos. Pode ser o maior homem do mundo, o mais bilionário, arquibilionário do mundo. De todas as formas, é um mortal, tão frágil quanto qualquer outra pessoa, por mais humilde, por mais paupérrima que seja, né? Então essa pessoa é igualzinha a outra, tão frágil, a sua vida é um fio de existência. É só Deus tirar o seu fôlego e pronto. Tanto do maioral como do menor, não é? Somos todos iguais nesse aspecto aqui. Você simplesmente é um mortal, morto em pecados e transgressões, religioso como quer ser, tão cheio de fé quanto quer ser para a igreja, pregador, se você quer estar no púlpito, porém, ao rejeitar, você morre. Então, isso é muito sério, não é? Agora, nós estávamos lendo na Bíblia ali que o Senhor Jesus Cristo disse: eu já mostrei tantas vezes para vocês, mas vocês não creem. Então, se a pessoa não crê, ela nem admitiria que está caminhando para o lado da morte espiritual. Ela nem admite isto, não é? No caso do jovem rico, o profeta disse aqui que ele sabia que Jesus tinha algo diferente. Mas existem aqueles que não acreditam, que não creem mesmo, então eles não se importam, não dão a menor atenção, não é? E assim por diante. Ele era um grande sucesso, e era um grande sucesso aqui nessa vida. Certamente nós o encontramos onde notamos. Então encontramos esse companheiro que ele foi, nós o seguimos um pouquinho e vimos que ele obteve um grande sucesso e o seguimos através da Bíblia. Notamos que o encontramos como um homem rico. Ele teve grandes lugares, ele estava
distraindo o juiz e o prefeito da cidade, ou o que mais, ele estava lá em cima no topo do seu telhado e ele teve grandes banquetes e muitas copeiras e mulheres, garotas e tudo mais ao seu redor, e havia um mendigo deitado no portão chamado Lázaro. Agora aqui você vai observar que o profeta disse que esse jovem rico que veio até ele e que tomou a sua decisão errada por rejeitar a Cristo, é o mesmo jovem rico da parábola que o Senhor Jesus Cristo contou, não é? Que tinha um mendigo que ficava ali na porta de sua casa, desejando encher o seu estômago das migalhas que caíam de sua mesa, não é? Então você vai observar isso agora. Então, tinha um mendigo no portão chamado Lázaro. Ele varria as migalhas de pão para ele. Sabemos a história. A próxima coisa, ele segue em sucesso, simplesmente como as igrejas hoje estão seguindo. Um homem de negócios assentado aqui, me dizendo, bem, aqui na Califórnia, que a igreja tem que dizer à união de trabalho o que fazer. Vem, está vindo a igreja e o Estado novamente está exatamente em você. Vê, você está exatamente ali e você toma a marca da besta, não o sabendo. Começa a entrar na marca da besta sem saber, não é? Se você já comprou uma de minhas fitas, apanhe esta. Quando quando chegar em casa, a trilha da serpente. E você verá onde ela está. Veja onde isto termina. Indo para casa agora para falar, se o Senhor permitir, é cerca de 4 horas, então eu não poderia mantê-la em uma das reuniões como esta. Eu tenho que subir ali onde a igreja sofre comigo tanto tempo, pacientemente. Notem, porém, agora, você pode ouvir a fita alguma vez em sua casa. Ele está dizendo que certas mensagens muito extensas não dava para ele pregar nas outras igrejas porque o tempo não comportaria, não é? Então ele se tornaria inconveniente, mas parece que ele quis dizer aqui, lá no meu tabernáculo eles me suportam porque lá é a nossa casa, não é? Note isso agora. Encontramos que ele era um grande sucesso, então o encontramos mais tarde, até que ele fosse um grande sucesso, até que ele disse, eu tenho muito. Rapaz, ele faria um rapaz genuíno deste dia, não faria? Até mesmo meus celeiros têm avolumado, eles estão repletos e tenho até que disse, alma, toma o seu descanso. Porém, o que ele fez no começo, ele rejeitou a liderança de Jesus Cristo. Sua igreja, sua inteligência, sua educação e tudo o haviam conduzido ao sucesso. Todos os judeus o amavam, ele lhes deu, lhes ajudou, lhe deve ter feito isto, aquilo ou aquilo outro, porém, vê você, ele rejeitou a liderança de Jesus Cristo, a vida eterna. E aquilo, a Bíblia disse,
ele disse: tolo, esta noite sua alma será requerida, porque a fragilidade da vida do rico, do bilionário, é a mesma que a do pobre, do mendigo, não é? Então, as plantações dele, elas produziram muito cereal, muitos frutos, não é? Sua colheita. Então, ele pensou: eu vou até ter que construir uns celeiros maiores, não é? Porque eu estou ficando cada vez mais rico, Deus tem me abençoado cada vez mais, e assim por diante, né? Aí o Senhor Jesus Cristo, na parábola, ele disse que uma voz lhe disse: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem ficará, não é? E agora o encontramos, o próximo lugar, aqui entre colchete, né? O próximo lugar, depois do colchete, no inferno. O próximo passo dele, ele já estava no inferno. Aí diz aqui: no inferno, levantando seus olhos e vendo aquele mendigo que ele expulsou para a rua, nos seios de Abraão. Que erro fatal! Como as igrejas haviam estado corretas no caminho que seguiram, porém ainda não haviam tido vida eterna. Aquilo me lembra um sermão que preguei aqui há não muito tempo atrás, o filtro do homem que pensa. Vocês devem tê-lo. Eu estava caminhando através do bosque, eu estava caçando esquilos esse outono, e eu olhei para baixo e, lógico, eu não posso citar a companhia de cigarro. Vocês sabem. E ali havia um maço de cigarro ali, e eu simplesmente passei por ele procurando no bosque, e eu vi aquele maço ali e olhei para trás novamente. Dizia, certamente, não sei, né? Eu acredito que tenha sido já um maço de cigarros vazio, né? Olhei para trás, novamente dizia: o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Eu simplesmente comecei a caminhar através do bosque. E o Espírito Santo disse: volte e apanhe aquilo. Agora, você que crê no profeta de Deus como seu líder espiritual, não é? Você aceita que foi Deus fazendo aquilo. Mas os incrédulos não aceitarão. Com certeza os incrédulos não aceitarão. Onde já se viu isso, o Espírito Santo guiar ele para pegar uma carteira de cigarros vazia, não é? Então, mas ele disse, eu volto aqui, não é? O Espírito Santo disse: volte e apanhe aquilo. E eu preciso parar aqui agora, né? Porque chegou a hora de nós pararmos, e nós chegamos ao parágrafo 219 e partiremos daqui em diante do 220. Mas você não perca o próximo culto, é claro, né? Que certamente cada coisa que acontecia era uma mensagem nova para nós. Foi por isso que o Espírito Santo disse, lá estava escrito um dizer no maço de cigarros vazio, né? O filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma. Então nós vamos agora orar. Orem comigo. Grande e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra e estarmos comendo esse alimento espiritual, ó Pai. E agora eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos, de todo o Teu povo, dos necessitados, dos aflitos, dos que estão angustiados, com depressão,
dos que estão com dores, dos que estão com dengue, porque nós estamos tendo um surto de dengue por aqui afora. Então, Senhor Deus, nós pedimos em favor de cada irmão que a bênção do Senhor, o poder da cura divina, porque a cura divina acompanha a palavra, acompanha o Evangelho, que o poder da cura divina esteja sobre cada um, dando a cura, dando a bênção, dando a saúde, e nós repreendemos a doença no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma autoridade que o pregador do Evangelho, que crê no Evangelho, tem. É expulsar as doenças, expulsar os demônios. Cada doença é um demônio. Vai-te, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma ordem do Evangelho de Deus, para a glória do Senhor Deus, nosso Pai. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Então, amados, vamos ficando por aqui. Se o Senhor permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.